Olá a todos e todas, meu nome é Roberto, sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou explicar a construção de um temporizador de cozinha usando uma placa de Arduino. Esse projeto é de nível iniciante, mas que a gente pode aprender bastante coisa sobre como construir um projeto e desenvolvê-lo usando esse microcontrolador. Bom, quando a gente fala de cozinha, o tempo é uma variável fundamental. É ele que vai dizer se o alimento está cru, se ele está cozido, se ele está queimado ou não, e se seus nutrientes foram preservados ou não. Então, controlar esse tempo deixa o processo de cozinhar mais eficiente. E para ajudar nisso, existem alguns dispositivos, tipo os relógios, cronômetros e os temporizadores. O temporizador é um tipo de dispositivo em que o usuário configura uma certa quantidade de tempo e, passado esse tempo, ele avisa de alguma forma. Ele emite algum som, emite alguma luz, ele avisa o usuário que esse tempo acabou. Então, ele facilita o controle do tempo de preparo na cozinha, por exemplo. Bom, esse site que a gente está vendo aqui agora chama Tinkercad e, para quem não conhece, é uma plataforma gratuita em que a gente pode fazer diversas coisas e, dentre elas, a gente pode simular um circuito ou até mesmo programar um Arduino. Esse daqui é o projeto do nosso timer. Primeiro vamos ver se ele funciona, né? Começar a simulação, a tela acendeu, beleza, o timer começa zerado. Esses 4 discos que tem aqui, essas 4 bolinhas, na verdade eles são os botões. Cada um desses botões desempenha uma função específica no nosso projeto. Esse daqui, o botão mais à direita, eu chamei ele de botão 1, e esse aqui é o botão 2, 3 e 4. Eu apertei ele uma vez, na verdade foram 2, é porque o simulador está um pouco lento. Mas está vendo, o primeiro dígito está começando a piscar. Se eu apertar novamente, o segundo dígito começa a piscar. Então, ele vai trocando, toda vez que eu aperto o botão 1, ele troca a posição do dígito que está piscando. Esses 2 botões aqui, o botão 2 e o 3, eles são responsáveis por mudar esse dígito que está piscando. O botão 3, toda vez que eu aperto ele, ele acrescenta de 1 em 1 o valor desse dígito que está piscando. E o botão 2, ele reduz de 1 em 1. O botão 4 é aquele responsável por dar início à contagem regressiva do temporizador. Dado que o tempo passou, essa buzina é acionada, a tela fica piscando a mensagem de que acabou, para o usuário saber de que o tempo já passou. A gente pode dividir o nosso circuito em basicamente 3 partes constituintes. A primeira parte é o Arduino, a segunda parte é a tela LCD e a terceira é a placa de montagem. O Arduino é o responsável por fornecer energia para o circuito e também armazenar a programação que diz para os outros componentes como elas devem se comportar, para os programáveis, no caso. A parte da tela LCD é a responsável por comunicar para o usuário o que está acontecendo no código. É aqui que a gente vê a configuração do timer inicial e também a contagem regressiva acontecendo. A gente pode monitorar ela pela tela e também, quando o tempo acaba, a gente vê a mensagem aqui de que o tempo acabou, além do som. A gente vê também pela tela que o tempo acabou. Então, a tela é o mecanismo de comunicação com o usuário. A placa de montagem, ao contrário, é o mecanismo de comunicação do usuário com o programa. Através dos botões e do potenciômetro, o usuário consegue mexer e modificar coisas no programa, no próprio código do programa. Tanto que toda vez que a gente apertava um dos botões, alguma coisa aparecia na tela. Significa que os botões estavam comunicando com o programa, que estava no Arduino, e essa comunicação estava sendo redirecionada para a tela para que o usuário soubesse o que ele está mudando. E o potenciômetro é uma outra parte de controle do usuário. Começando a simulação aqui de novo, a gente pode ver a tela aqui está bem brilhante, bem azul, com bastante contraste. Se eu diminuir a resistência desse potenciômetro, eu consigo controlar o contraste da tela. E daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro do porquê disso. Então, os botões e o potenciômetro
são as duas formas que o usuário tem de controlar e modificar o código, o programa que está rodando dentro do Arduino. Agora vamos dar uma olhada na função de cada uma das componentes individualmente. Bom, essas três formas aqui parecem uns amendoins listrados aqui, na horizontal, e esse daqui da vertical, eles são resistores. Esses daqui na horizontal eles têm resistência nominal de 10 kΩ e esse daqui tem de 220 ohms, certo? A função dos resistores no circuito é controlar a quantidade de corrente que vai passar pelos dispositivos aos quais eles estão ligados. No caso aqui desses da horizontal, cada um deles está ligado no terminal 1B de cada um desses 4 botões. Então eles controlam a quantidade de corrente que, ao ser pressionado, o botão vai transmitir para o Arduino. E esse outro resistor aqui, ele controla a quantidade de corrente que vai para a nossa tela LCD. Tirando os resistores, vamos para os botões. Como é que os botões funcionam? A gente pode ver que os botões têm 4 perninhas. O terminal 1A, 1B, 2A e 2B. Os botões é o seguinte, o lado esquerdo, as perninhas A e B, elas estão conectadas entre si, e o lado direito elas também estão conectadas entre si. E aí quando você aperta o botão, você fecha o circuito, você liga o lado esquerdo com o lado direito, permitindo o fluxo de energia. E aí nesse caso aqui, no caso desses 4 botões, a gente pode ver que a perninha 2A de todos eles está ligada no polo positivo, a perninha 1B, que está ligada no resistor, está ligada no final das contas no polo negativo, e as pernas 1A são aquelas que estão fazendo a comunicação direta com o Arduino. Então significa que toda vez que eu aperto esse botão, eu fecho o circuito e eu estou enviando algum tipo de sinal, de corrente para o Arduino. O que acontece no Arduino, dado essa energia que chega até ele, isso a gente vai entender um pouco melhor quando a gente for começar a ver o código. Mas a função do botão é essa. A gente aperta, ele modifica ele permite a passagem de eletricidade para que ela chegue até essas portinhas aqui do Arduino. Esse último componente aqui é a buzina. É uma buzina baseada num cristal piezoelétrico. O princípio de funcionamento dela foge um pouco ao escopo desse trabalho, mas o que importa para a gente é entender que, dada uma certa quantidade uma certa corrente que passa pela buzina, ela emite um som. A característica desse som, como a duração dele e a frequência, a gente consegue também controlar através do código. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais de perto sobre como é o funcionamento da tela LCD. Olhando mais de perto, a gente consegue ver que a tela LCD é formada também por uma matriz, formada por 2 linhas e 16 colunas. A numeração, ou seja, a localização que a gente usa depois para saber a posição de cada um dos caracteres, ela começa sempre do 0 e vai até o número total, menos 1. Isso é, essa daqui é a linha 0, essa daqui é a linha 1, essa é a coluna 0, coluna 1, e assim por diante até a coluna 14 e 15. E cada um desses elementos, aumentando aqui a gente consegue ver um pouco melhor, ele é formado também por uma matriz de 5 colunas e 10 linhas. Essa matriz é composta por pixels, são elementos que emitem luz, e aí a combinação de pixels que acendem e os que não acendem é o que formam os caracteres que a gente interpreta como as letras, os números e os símbolos na tela. Certo? E sobre os pinos da tela LCD, essa daqui é uma tela bem padrão. Existem outras com outros formatos, outros tipos de codificação, mas essa daqui é uma tela básica, padrão, que vem com o kit básico do Arduino. Ela tem 16 pinos de ligação e também a gente normalmente começa a contar do 0 e vai até pino 15. O que cada um dos pinos faz, a gente vai ver agora com um pouco mais de calma. Os pinos GND e o VCC, que são os pinos 0 e 1, são os responsáveis por fornecer energia aqui para o Arduino. O GND é o polo negativo, que está ligado na Terra, e o
pino VCC é o polo positivo, ligado aqui, no caso, diretamente ao Arduino. Esse terceiro pino aqui, o pino V0, ele está ligado na perna intermediária do potenciômetro, naquela onde tem, por onde vai passar a corrente, dada a resistência variável do potenciômetro, né? Ela é o pino de contraste, por isso que ao variar a resistência do potenciômetro, a gente consegue variar o contraste da tela. O próximo pino, pino RS, é o pino de seletor de registro. Ele a função dele é que, dado um sinal elétrico, ele vai selecionar o tipo de informação que vai ser comunicada à tela. Se ela vai receber um comando, por exemplo, limpa a tela, ou vai até uma posição específica, de um caractere específico, ou um dado, que é trocar um elemento que esteja selecionado por um outro caractere que você queira escrever ali no lugar. O próximo, o pino RW, é o pino de leitura ou de escrita. É o pino read-write. No nosso caso aqui, a gente quer que a tela só funcione para que a gente leia coisas na tela. Então, esse pino ele fica diretamente aterrado, ligado diretamente aqui na Terra. O próximo pino, o pino Enable, a função dele é interpretar a mensagem que está vindo do Arduino. Lembrando que o pino RS e o pino E, eles vêm das portas 11 e 12 daqui do Arduino, daqui de cima, da parte digital dele. Então, dado a informação que o programa passou, ela vai interpretar essa informação. Certo? Se for um dado, se for a mudança por um outro caractere, é esse pino que faz essa comunicação, essa interpretação. Esses outros próximos pinos aqui, do DB0 até o DB7, são os pinos de dados. Aqui a gente só está usando 4, mas existem vários outros projetos que eles usam os 8 ou 4 diferentes. Depende muito das especificações do projeto que você esteja olhando. E por último, esses dois últimos aqui, os pinos LED, ambos chamam LED, mas um é a perna positiva e a parte negativa do LED, eles controlam a luz de fundo da tela LCD. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que a tela está acesa, esse resistor tem 220 ohms, e se eu aumentar a resistência dele, a tela começa a ficar mais e mais apagada. Então, isso significa que está passando menos e menos corrente pela iluminação de fundo da nossa tela LCD. É possível a gente colocar um potenciômetro aqui também, porque caso você queira fazer esse timer com componentes físicos mesmo, montar esse protótipo em casa, talvez seja interessante ter um controle do brilho da tela, para economizar um pouco de energia e também para facilitar a visualização. Às vezes você está num lugar muito claro, não precisa que a tela... Às vezes você está num lugar mais escuro, perdão, não precisa que a tela esteja tão clara assim. É um outro tipo de controle que é possível fazer. Aqui eu optei por fazer da forma mais simples possível, mas é uma outra possibilidade aí. Agora, antes de irmos para o código em si, eu acho fundamental a gente entender uma outra construção que foi utilizada no código, é o coração de funcionamento do código, que é a construção desse vetor, o vetor que eu chamei de timer. Ele tem um nome bastante sugestivo porque ele armazena exatamente os dígitos que o usuário está modificando. A gente vê que ele começa com 000, e aí conforme a gente vai interagindo através dos botões, eu vou modificando o valor de cada um desses elementos. Esse vetor timer, ele tem essa cara, assim, formado entre chaves, são 6 dígitos fechados por chaves e separados por vírgulas. Cada uma das posições desses dígitos tem um índice específico. Começa em 0 e vai até o 5, no caso aqui que a gente tem 6 dígitos. E aí existe uma outra função lá dentro do código que a gente vai ver, que transforma essa cara aqui entre chaves, esse formato, no formato tradicional que a gente está acostumado a ver horas, que é o formato com os 2 pontos e tudo mais. Isso daqui é o que a gente vê na tela LCD.
Na tela LCD, a gente tem mais posições. A gente viu que a gente tem 16 possibilidades de posições lá. Então, 16 caracteres, né? 16 elementos constituindo cada uma das linhas. Então, eu tenho os 6 dígitos exatamente iguais aos que estão armazenados no nosso vetor timer. Eu tenho mais esses dois, que são os 2 pontos, separando o que é segundo, do que é minuto, do que é hora. Mas eu também tenho uma posição 0. Essa posição 0 era aquela posição que assim que eu liguei o timer, nenhum dos dígitos estava piscando. E a partir do momento que eu aperto aquele primeiro botão, eu aumento a posição, o valor dessa variável pós, e aí, a partir do momento que ela está num outro dígito, numa posição diferente da posição 0, ela faz aquele dígito piscar. Não só isso, mas essa é uma das principais coisas. E é importante a gente ver aqui que é diferente, porque é diferente a localização do índice da posição na tela. A posição na tela, a gente pode ver que é o índice mais 1. Então, o elemento de índice 0 do vetor, ele está na posição 1, e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora no código. Começando do começo, essa primeira linha aqui é a linha de inclusão da biblioteca Liquid Crystal. Essa é a biblioteca que possui várias funções para comunicação com a tela LCD. Ela facilita, por exemplo, você limpar a tela, você localizar cada um dos elementos e, além de escrever os caracteres, ela faz a interpretação, ela tem funções que são capazes de fazer a interpretação dos símbolos para aquelas combinações de pixels que a gente viu lá. Logo abaixo a gente tem essa parte aqui, que a gente está definindo, na verdade, quais são os pinos do Arduino que vão se comunicar com a tela LCD. Aí a gente viu que os pinos 12 e 11 do Arduino, eles estão comunicando com a tela LCD nos pinos RS e o pino E. E a gente repara que, olha só, no código está em ordem decrescente para os pinos do Arduino, mas está em ordem crescente para os pinos da tela LCD. E como é uma função da tela LCD, tem esse padrão assim, a gente vai seguindo a ordem dos pinos dela. Então, o primeiro pino conectado está conectado ao pino 12, aí vem o 11 e aqueles 4 pinos de dado. E aí, logo depois disso, a gente tem a declaração das constantes. Essas constantes, na verdade, são nomes que a gente dá, nomes mais fáceis da gente ler o código depois, para cada uma das portas do Arduino. No caso, são aquelas 5 portas analógicas, essas que estão aqui, ó. A gente tem a porta A1, A2 e até a A5. Aí eu só estou chamando o que vai estar na porta 1, eu chamo de buzzer, que é a buzina nossa. O que está na porta 5 é o botão 1, é aquele mais da direita. Aí está na porta 4 o botão 2 e assim por diante. E aí depois tem essas outras variáveis que indicam o estado dos botões. O que eu quero dizer por isso? Todas elas começam em 0 e quando o botão está apertado, o valor dessa variável ele vai mudar também. Então, essa variável aqui, ela basicamente vai dizer se o botão está apertado ou não. Aqui tem aquela variável que a gente viu naquela outra imagem anterior, ainda há pouco, e o vetor timer. Viu? Ele começa todo zerado aqui, como era de se esperar, a gente não quer que o nosso timer já comece com um tempo específico, a gente quer que o usuário, tenha a possibilidade de colocar o tempo que quiser. Essas outras variáveis aqui, elas estão relacionadas com aquela parte de fazer os algarismos piscarem. Aquilo é meramente cosmético, assim, não faz nenhuma diferença no funcionamento do timer. Então eu vou pular a explicação dessa parte, mas se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo, que eu dou uma olhada e respondo assim que possível. Bom, e aí falando de uma maneira mais geral assim, sobre os códigos em Arduino, eles são compostos basicamente por 2 partes. Assim, são 2 partes que tem que ter sempre, que é a parte do setup e a parte do loop. A parte do setup é onde você vai dizer o que cada uma das coisas que está ligada no Arduino, que tipo de coisa que está ligada no Arduino. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que os 4 botões
o botão 1, 2, 3 e 4, eles são variáveis de input. Significa que o usuário, ao interagir com esses dispositivos, no caso apertando o botão, ele está inserindo informação no Arduino. E o buzzer, ao contrário, ele está... o Arduino manda informação para o buzzer, para ele emitir o som, no caso. E aí a parte do LCD Begin, eu digo as dimensões da tela, é importante, e essa aqui é a inicialização, é como se eu apertasse um botãozinho para ligar a tela. E aí a gente vem nessa parte aqui, essa função que eu chamei de inicialização. Aí eu vou pular lá para baixo para a gente ver o que essa função faz. Aí a gente vai dar uma olhada nessas funções antes de entrar no loop. Eu falei que as partes principais de um código, as partes assim, mais fundamentais de um código de Arduino, é o setup e o loop, mas as funções, assim como em outras linguagens de programação, elas são bastante úteis para evitar repetição de código e para facilitar a leitura. Às vezes você vai fazer a mesma coisa diversas vezes no meio do código. Se você for reescrever várias vezes, o código vai ficar com 500 linhas e, às vezes, bastante complicado de ser entendido por alguém que não seja o próprio escritor do código. Então, as funções ajudam bastante a gente separar por blocos menores, por assim dizer. E aí a gente tem essa primeira função, que é a função de inicialização, que é aquela que está sendo chamada lá no final da parte do setup. A função de inicialização é, como o nome sugere, assim que eu começo a simulação, assim que eu ligo o meu Arduino, a tela LCD ela fica acesa, ela entra e ela aparece aquela mensagem ali pra gente. Selecione o tempo desejado. Aí essas funções aqui, set cursor, o parâmetro dela é sempre a localização do elemento que você quer. Então, aqui não tem nenhuma porque ela já começa no 00, né, normalmente. Aí esse daqui eu pulei para a linha de baixo, é a coluna 0, linha 1. É importante ressaltar que nessas funções de LCD, as colunas vêm antes das linhas. E aí depois eu printo na linha de baixo, no caso, a mensagem tempo desejado 2 pontos. Aí espero 1 segundo e meio, limpo a tela, aí eu volto para a posição 50, imprimo o timer e imprimo 0000 naquele formato tradicional de hora que a gente via lá na tela. Agora essa função de baixo aqui, a função disp, ela faz exatamente o que está simbolizado aqui nessa imagem pela seta. Ela converte esse formato de vetor do timer, o vetor original, no formato que a gente normalmente vê em horas, né? A gente separa por horas, minutos e segundos. Então, para cada uma das posições da tela, na linha de baixo, no caso, na linha 1, a gente vai imprimir um dos elementos contidos no vetor timer. Aí, no caso, eu vou imprimir na posição 4, 1, o primeiro elemento, esse daqui, no caso seria 1, e assim por diante até acabar os caracteres do vetor timer. Essa outra função aqui, a função fim do timer, também tem um nome bastante sugestivo, e aí a função dela é criar uma rotina do que vai acontecer com o circuito, o que o circuito tem que fazer quando o tempo acabar. No caso aqui, eu programei ele para emitir um som de 440 Hz por meio segundo. Lembrando que o argumento da função delay está sempre em milissegundos. Então, eu espero meio segundo com a buzina acionada, aí a buzina para. Enquanto isso, eu tenho aquela imagem piscando, acabou, aí desaparece tudo, aparece acabou, e assim por diante. Aí a buzina toca de novo, e a palavra acabou continua piscando. Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição também o código e a página do Tinkercad desse projeto. Então vocês podem dar uma olhada com um pouco mais de calma em cada uma das linhas do código. E caso reste alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários também e eu tiro a dúvida de vocês assim que possível.
Então vamos entrar aqui na parte do loop, a parte que é o que comanda o nosso temporizador. É aqui que está a parte que diz o que é um temporizador, que define o que é um temporizador. Né? Essa primeira parte é aquela parte que eu falei que eu vou pular, porque ela é uma parte meramente cosmética, que comanda o que deve acontecer para que os caracteres fiquem piscando na tela. É completamente desnecessário para o funcionamento do timer. Então vamos focar aqui na parte fundamental. Essa primeira parte aqui, ela começa fazendo uma leitura da porta onde o botão A1 o botão 1 está ligado, que no caso aqui é a porta A5. Ela faz uma leitura dessa porta. Essa porta está recebendo sinal, ou seja, o botão foi pressionado. Se o botão for pressionado, que é a mesma coisa que dizer que essa porta está recebendo sinal, como a gente viu antes, eu espero primeiro 150 milissegundos. É só um tempinho assim, facilita para organizar na tela, porque às vezes você aperta muito rápido, os números avançam muito rápido também. Então a variável posição ela é atualizada com mais um. Ela começa em 0, então eu apertei uma primeira vez, ele foi para a posição 1 e assim por diante. E aí, se eu passar do número 6, eu volto para a posição 0. Então, lá na nossa tela, começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta para o 0 e assim sucessivamente, nesse laço. O botão 2 e o botão 3 são bastante parecidos. Primeiro a gente verifica se o botão 2 ele está apertado. A gente faz a verificação aqui, espera 150 milissegundos e verifica de novo. Significa que para esse botão fazer alguma coisa, você tem que ficar pressionando ele por pelo menos 150 milissegundos. Porque às vezes se você esbarrar no botão, ele não vai reconhecer nada. Então você tem que dar uma apertada e uma mini segurada no botão. Aí eu vou verificar. A minha posição é maior do que 0, ou seja, eu estou em eu estou numa posição de um dígito lá no mostrador, na minha tela. Se sim, o timer, a minha posição menos 1, ele vai ser atualizado com menos 1. Ou seja, toda vez que eu aperto o botão 2, aquele dígito que está lá na tela, ele vai ganhar um menos 1. E aí aqui é uma parte de formatação. Que, por exemplo, quando a gente está olhando a parte das dezenas de segundos, por exemplo, que é a posição 4 do timer, se ela for menor que 0, ou seja, eu estou diminuindo ela não pode voltar para 9, porque a gente vai até 59 segundos, e aí se passar para 60, a gente acrescenta 1 nos minutos, né? Então essa daqui é só uma parte de formatação, bastante simples para ficar no formato tradicional que a gente costuma ver as horas. E aí eu chamo essa função disp, porque é ela que faz... porque, veja bem, a gente aqui está fazendo uma atualização do vetor timer, mas eu ainda não estou modificando a tela. Então, eu primeiro modifico o vetor e aí depois eu faço a conversão para o display, né, para a tela. O botão 3 faz... a funcionalidade dele é bastante parecida, só que ao invés de um menos 1, ele tem um mais 1, ele é atualizado com mais 1. E aí tem aquele mesmo cuidado com a formatação. E no final das contas também chama a função disp para fazer a conversão do vetor timer que foi modificado apertando o botão para a tela, para exibição na tela. E por fim o botão 4, que é o botão de início, a primeira coisa que ele verifica é se o timer está zerado. Se o timer estiver zerado, ou seja, se eu não tiver apertado, se eu ainda não tiver apertado o botão 2 ou 3 para modificar um dos dígitos do vetor timer, ele não faz nada. Mas, se eu tiver modificado pelo menos um dos elementos do vetor timer, ele começa a funcionar, começa a fazer a contagem regressiva.
E essa contagem regressiva funciona da seguinte maneira. Primeiro ele limpa a tela, aí aparece aquela mensagem de início, ele espera 1 segundo, e aí ele faz essa verificação. Se a quantidade total de segundos, que é representada aqui por essa continha, o timer na posição 4 vezes 10, mais o timer na posição 5, porque o timer na posição 4 são as dezenas de segundos, e o timer na posição 5 são as unidades de segundo. Então, essa soma aqui, na verdade, é a quantidade total de segundos. Se ela for igual a 0, eu reduzo 1 das minhas unidades de minuto, e a quantidade total de segundo vira 59. Isso aqui é importante para que a gente entre no laço que vai estar aqui embaixo, que é o que faz a contagem regressiva mesmo. E aí, depois disso, a tela fica limpa de novo. A gente volta lá para a posição 5.0, printa timer de novo. E aí eu entro aqui, aí a gente começa a entrar no laço que faz efetivamente a contagem regressiva. Ela começa, a variável de iteração dela é um y, ele começa em 0. A condição de parada dela é que o y seja menor do que a quantidade total de segundos, e a atualização da variável de iteração é que no final de cada iteração essa variável recebe um -1. E aí dentro do laço vamos ver o que acontece. Primeiro eu chamo display, para eu mostrar o que está acontecendo na tela. E aí depois, esse display, essa primeira iteração, na verdade, ela continua no zero, ela continua com os valores atualizados pelos botões, depois que ela vai mudando a cada iteração, né? E aí, isso daqui é o passo fundamental, porque eu reduzo a posição 5, que são as unidades de segundo, em 1 a cada iteração desse for, desse laço. E aí eu faço algumas, aquele mesmo tipo de formatação. Se o timer na posição 5, por exemplo, ficou menor que 0, eu diminui em 1 o dígito que está nas dezenas de segundo, e o que está nas unidades passa para 9. Para que a contagem regressiva faça sentido, para que não tenha números negativos, né? E o delay, esse delay aqui de 1 segundo, é exatamente a taxa de atualização do nosso... É o passo que o nosso timer dá. Ele faz essa leitura dessa parte do código, do for, a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, você tira 1 das unidades de segundo. O que faz todo sentido, é o passo do nosso timer. Caso você queira depois modificar esse projeto para fazer um timer com maior precisão de milissegundos, de décimas de segundo, coisas do tipo, você pode modificar, além do display, você tem que modificar também esse passo de atualização. Você coloca números menores aqui, dependendo da aplicação que você tiver em mente. E aí no final ele vai fazendo essa iteração, e no final de cada iteração ele vai dar uma verificada. A quantidade total de segundos, de minutos e de horas é 0, ou seja, o tempo acabou. Se o tempo acabou, ele roda aquela rotina do fim do timer, que toca a buzina e fica aparecendo aquela mensagem piscando de que acabou o tempo. E aí, esse break é para sair desse laço do for. E aí, depois disso, depois que o tempo acabou, tocou a buzina, eu saí do laço do for, eu chamo essa função inicialização de novo, porque ela basicamente ela reseta o timer. Ela retorna aquela tela inicial para que eu reconfigure o meu dispositivo com outro tempo desejado. Terminamos de entender, então, o funcionamento desse timer em todos os níveis, tanto de eletrônica, dos circuitos, como o circuito funciona, como os elementos se comunicam, quanto na parte do programa, que a gente viu linha por linha. Caso exista ainda alguma dúvida, igual eu falei, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. E eu aproveito para lançar um desafio para vocês de tentar melhorar esse projeto. Existem algumas coisas que vocês podem ver em relação aos timers comerciais, por exemplo, que esse nosso projeto talvez esteja um pouco simples demais.
Por exemplo, uma possível melhoria que eu convido vocês a tentarem a fazer é acrescentar a função de pausa. Que às vezes você está, no nosso caso aqui de um preparo culinário, você está fazendo um preparo, só que alguma coisa acontece, por exemplo, acaba o gás, alguma coisa assim, e você quer interromper a contagem regressiva, acrescenta essa função lá no código. Pode usar até os mesmos botões que já estão lá no projeto, só faz a codificação, essa nova codificação, de pausar a contagem regressiva e retomar se for apertado novamente. Uma outra possibilidade também é substituir os botões, ao invés de ficar aqueles botões que são muito pequenos, você substitui por uma keypad, que são aquela matriz com os 9 números, né? Fica mais fácil, talvez, para o usuário inserir os valores ali no timer. Talvez, uma outra possibilidade ainda é fazer aquela modificação que eu mencionei de colocar o potenciômetro para o ajuste do brilho da tela. E no mais é isso. Era isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixa aqui nos comentários. E no mais é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.